Muito bem, voltamos com o programa TV Câmara Entrevista, hoje debatendo o tema participação popular, aqui com o Paulinho de Oliveira, da Central dos Movimentos Populares, e o Guilherme Denaro, da Consulta Popular. Vocês estavam falando no bloco anterior sobre essa necessidade da reforma. E você, Paulinho, você falou muito da questão da representatividade. Você citou, por exemplo, que apenas 8%, né, dos congressistas brasileiros são mulheres, do gênero feminino. A minha pergunta é, e a gente falou muito dessa questão da representatividade da sociedade. A gente não encontra no Congresso a diversidade da sociedade brasileira. Em gênero, raça, categoria socioeconômica, etc. Eu tenho duas questões para você. A primeira é, e você mesmo falou na tua resposta, que desses 8% de mulheres, nem todas ali representam ou tem como bandeira lutas das questões de gênero. Então, não necessariamente ser uma mulher significa que esse congressista vai defender esses direitos. Como que a gente lida, então, com isso? Porque não necessariamente eu ter mais negros no Congresso vai fazer que a sociedade, que ele assuma posturas de defesa, vide o Pelé, por exemplo, né? De defesa da questão. E a outra questão que eu complemento para você é, se o Congresso não representa a sociedade, isso não passa por um problema anterior, que é o processo de escolha do meu representante, que é essa sociedade diversificada, essa sociedade multiétnica, essa sociedade de trabalhadores, que elege os congressistas, que não tem elo, não tem representatividade com a sociedade brasileira. A reforma política resolve isso? Elton, que bom você faz essa provocação para a gente aprofundar essa reflexão. Quando falávamos da questão da representatividade, de fato, existe uma ligação muito grande com as regras do jogo político. Então, por exemplo, quando eu mencionei que não necessariamente esses 8% de mulheres que estão lá no Congresso Nacional estejam lá representando ou com a atenção, né, para o gênero, é porque o poder econômico que está permitido a sua influência pelo sistema atual, e é por isso que o sistema atual precisa ser revisto, 3% da sociedade brasileira representa o poder econômico. Os grandes empresários, as oligarquias, os grandes laboratórios farmacêuticos, as grandes construtoras, né, a questão do latifúndio. Dentro do censo econômico, 3% do povo brasileiro é detentor desse poder econômico dentro da sociedade brasileira. E, no entanto, 49 das vagas ocupadas no Congresso Nacional são representantes, os próprios ou seus mandatários, representando esse poder econômico. 49%. Olha, se 49% das vagas do Congresso Nacional representa apenas 3% da sociedade brasileira, que é onde está concentrado o poder econômico, existe um desequilíbrio. Poder econômico... E aí isso reflete, obviamente, nos demais componentes do Congresso, né? Nas demais representatividades. Nós poderíamos citar nomes de mulheres que claramente estão lá para defender um segmento econômico e não estão lá para estar pronta na defesa dos direitos da mulher, por exemplo. Então, esse é um olhar que nos orienta para sentir essa relação. A questão econômica, ela vem antes da questão de gênero, por exemplo. E que já se manifestaram, né, Paulinho, contrários, por exemplo, ao financiamento público da campanha. E aí nos coloca, então, na necessidade de repensar, de reformar a Constituição brasileira no seu aspecto que organiza a questão política, na questão do financiamento das campanhas políticas, né? Que além de permitir, né, um comportamento livre, né, do poder econômico, ainda se torna muitas vezes um caminho motivador de processo de corrupção que nós conhecemos. E a sociedade sabe isso. Olha, as eleições de 2010, isso a partir do que foi declarado na Justiça Eleitoral, a média de gasto de campanha dos governadores eleitos ultrapassou a casa de 12 milhões de reais. 12 milhões de reais.
para eleger um deputado federal, ultrapassou a casa de R$ 1 milhão. Esses são valores declarados na Justiça Eleitoral. E todos nós sabemos que, infelizmente, a Justiça Eleitoral não dá conta ainda de apurar todos os gastos não declarados. E às vezes demora. E às vezes Quando demora. A Justiça Exato. alcança o cara, ele já Então, está no final do mandato. Exatamente. Então, as regras do jogo político, hoje, elas precisam mudar na sua essência. E essa mudança tem que acontecer dentro da Constituição brasileira. E é por isso, Elton, que essa questão da participação popular, ela é urgente e ela começa já nessa mobilização por uma reforma do sistema político. Nós sabemos que o Brasil, hoje, o nosso Estado, precisa de grandes reformas estruturais, né? Reforma agrária, a reforma do Poder Judiciário, a reforma tributária. E nós entendemos que a reforma do sistema político é a mais urgente, porque será a partir de um sistema político com uma reforma bem feita é que se poderão sustentar as outras reformas. Né? E por que da Constituinte exclusiva e soberana para se fazer a reforma do sistema político brasileiro? Se nós voltarmos na Constituição de 88, não foi uma Constituinte exclusiva. Foram os próprios deputados e senadores, né, eleitos naquele momento para um mandato de 4 anos, que em parte do seu tempo se reuniam para construir a Constituição de 88. O Brasil não podia parar. Não podia. Então, não foi uma Constituinte exclusiva. Quando a gente fala Constituinte exclusiva, para quem está nos assistindo, significa que nós vamos eleger os deputados que vão cuidar do dia a dia da nação, dos projetos, vão votar as leis. E, paralelo a isso, nós vamos eleger deputados apenas para fazer a Constituição. Exatamente. E aí que o pessoal fala para você, mas pô, nós vamos pagar 2 vezes para o deputado para eleger outros deputados. O que vocês têm a dizer em relação primeiro a isso? que você não está construindo um mandato de 2, 3, 4 anos. Né? A própria convocação dessa Constituinte já vai definir em que prazo que ela deve elaborar, né, esta reforma. Então, eleitos e outras. As regras dessas eleições, elas têm que ser plenamente democráticas. Não pode ter influência do poder econômico nesses constituintes a serem eleitos, a influência do poder econômico. Não pode, de maneira nenhuma, ter a exigência da vinculação partidária. Tá? Então, por isso, ela poderá ser efetivamente democrática e popular. Eu posso me candidatar sem ter filiação partidária nenhuma. Isso. Essa é a concepção de uma Constituinte exclusiva e soberana. E, concluído o processo da reforma, terminou a sua tarefa. Né? Vai para casa, não tem um mandato. Então, essa questão de custo para o orçamento público, ele não passa a ser considerado dentro de um processo de tamanha importância e por um período curto que é só para fazer a reforma do sistema político brasileiro. E tem uma questão importante, que não é apenas um problema de custo, né? É um problema de confiabilidade. Porque o povo todo, a sociedade, sabe que o poder econômico interfere para eleger e compor um determinado Congresso. Isso é comum denominador. O povo sabe, isso está na rua, em qualquer conversa. Ninguém confia nesse Congresso. Né? E eles têm ojeriça de participação popular. Eles têm ojeriça, por exemplo, de que acabe o financiamento privado de campanha, porque eles veem uma dificuldade em se eleger, se for depender apenas do interesse popular. Eles, por exemplo, pregam o voto facultativo. Né? E, claro, nesse repúdio que há a essa forma de fazer política, voto facultativo, é verdade. Por que eu vou votar em um sujeito desse? Né? Entretanto, veja o perigo dessa questão. Na Áustria, já na década de 80, com o voto facultativo, 7% da sociedade elegeu um nazi-fascista para comandar a prefeitura da Áustria, uma cidade na Áustria. Ou seja, a minoria vota, a oligarquia vota. Né? Acontece isso nos Estados Unidos. Hoje, 1% da sociedade norte-americana, que é detentora do poder econômico, determina o custo das campanhas, determina quem que vai ser eleito, quem que não vai ser eleito.
Evidentemente que o lobby das armas e da guerra, ela termina se impondo, né? E assim elegem até um presidente, prêmio Nobel da Paz, um presidente que bombardeia onde ele quer, onde ele acha que... Agora mesmo saiu uma publicação das relações do governo da Arábia Saudita com os terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas, né? E foi calado pelo governo Bush, porque isso prejudicava a eleição dele, a reeleição dele, ou a reeleição dos candidatos que eles apoiavam. Então, o poder econômico não é apenas aqui, no mundo inteiro, levou à falência e ao engavetamento da democracia. Mas o povo brasileiro quer participar. Tanto é que você vê hoje, por exemplo, nesse período eleitoral, o voto em branco, nulo, está cada vez menor segundo as pesquisas, 6%. O mundo se manifesta, né? O povo quer participar. Assim a gente viu, por exemplo, agora nesse plebiscito, ainda não terminamos de contar os votos, já temos 6,5 milhões de pessoas que se manifestaram pela reforma política. O plebiscito contra a ALCA, contra o livre comércio, que a oligarquia falava que ia cair o mundo, que o Brasil ia entrar em crise porque o liberalismo. O Brasil não aprovou a ALCA, não assinou a ALCA, e foi muito graças ao plebiscito popular que a gente construiu na época. E o Brasil, em lugar de entrar em crise, entrar em declínio, prosperou. De 2001, o plebiscito foi em 2001, de 2001 para cá, o Brasil se tornou exemplo mundial na economia. A Fiat salvou o seu balanço no mundo com o lucro obtido em 2008, na crise de 2008, salvou os seus lucros, com o seu balanço com os lucros advindos da Fiat do Brasil. Aconteceu isso com muitas empresas. Bem, e o livre comércio tão propalado? O livre comércio tão propalado por essa oligarquia que tem ojeriza de participação popular, esse livre comércio caiu por terra em 2008 nos Estados Unidos, quando o governo fez uma intervenção maciça para salvar os bancos, porque era muito grande para quebrar. Então, o poder econômico que determina, certo, o poder político hoje no mundo, ele engavetou a democracia. Nós queremos desengavetá-la. A questão ainda da influência do poder econômico nos projetos, né, das políticas públicas, por exemplo. Nós vemos experiências fantásticas de autogestão em processo de construção de moradias, né? E muitas vezes os programas oficiais, eles acabam sendo controlados também pelas grandes construtoras. Então, você falava, Elton, da questão da representatividade. O Brasil hoje tem 32 partidos regulares, né, regularizados na Justiça Eleitoral. Fica muito difícil você pensar numa organização da sociedade a partir de uma base política e que seja capaz de se representar dentro de um mosaico dessa natureza, né? Em tese teria uma enorme diversidade. Mas muito, não é o que... Pois é, não é. Então a questão do avanço, né, para uma democracia participativa, ela é urgente, porque a democracia representativa já deu mostras que está superada. É hora de nós avançarmos, consolidarmos as grandes conquistas que tivemos na Constituição de 88, porém precisamos avançar na questão da democracia participativa, que está para além da representativa que é praticada atual, e ela requer, então, a urgência dessa reforma do sistema político brasileiro. Tá joia. Bom, você está assistindo o programa TV Câmara Entrevista, aqui na TV Câmara Jacareí. Hoje estamos falando sobre participação popular com o Guilherme Denaro e o Paulinho de Oliveira. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.